60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz a segunda faz dar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Bom, estabelecer essa discussão sobre o processo prisional relacionando com a questão do negro é uma questão extremamente importante para a compreensão da nossa sociedade. Então, quando a gente pensa, historicamente falando, o que foi a escravidão no Brasil, a escravidão é um grande gargalo que nós temos na sociedade brasileira. Pensar que nós passamos por praticamente 300 anos, onde uma pessoa era dona da outra, isso é o que representa a escravidão, isso provoca problemas muito sérios, muito profundos na sociedade. Romper essa problemática é algo extremamente complexo, extremamente difícil. Leva-se muito tempo, é preciso tempo e políticas públicas para que a gente possa romper esse problema. Então, quando a gente pensa a questão prisional, a gente entende que, na verdade, boa parte dos indivíduos que estão submetidos ao sistema prisional fazem parte das camadas mais pobres da sociedade. E isso é resultado do fim da escravidão que nós tivemos oficialmente no Brasil no dia 13 de maio de 1988, onde a Lei Áurea não proporcionou nenhum processo de inclusão social. Então, aquele indivíduo ex-escravo, ele não foi inserido na sociedade de maneira equilibrada, com algum benefício social, com acesso à terra, ou qualquer que fosse o direito. Todos nós sabemos que a Lei Áurea teve 2 parágrafos. O primeiro dizia fica proibida a escravidão no Brasil e o segundo revoga-se as disposições em contrário. A lei não estabeleceu nenhum processo de inclusão social, é importante repetir. E aí, quando a gente pensa esse gargalo que a gente tem na sociedade, essa problemática que a gente tem na sociedade, só com uma ação muito efetiva do Estado, com políticas públicas, que a gente conseguiria, de fato, superar um problema social tão profundo como é a questão da desigualdade social, que atinge uma boa parcela da população e, sobretudo, atinge a população negra. Então, quando a gente pensa em políticas como a política de cotas, as cotas raciais, quando a gente pensa as cotas que são estabelecidas para a universidade, mas também para concurso público, para vagas em concurso público, são políticas extremamente importantes, embora essas políticas sozinhas não consigam de fato resolver o problema. Precisa uma ação mais efetiva do Estado nesse contexto de inclusão social. Enfim, então a gente precisa de entender que todo problema que a gente tem na sociedade, relacionando com a questão racial, ele só vai ser superado com ações afirmativas do Estado que se estabeleçam de maneira extremamente efetiva na sociedade. Então a discussão sobre o assunto é o primeiro ponto, mas ele não pode parar por aí. A gente precisa de outros elementos que venham contribuir com essa problemática social que a gente tem no Brasil contemporâneo. O mágico, o juiz ou o réu, o bandido do céu, malandro ou otário, bate sanguinário, franco atirador, se for necessário, revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno, imortal, fronteira
Em resumo, é indiscutível que os negros brasileiros já nascem carregando sobre seus lombos uma dívida involuntária impagável, inventada desde os seus antepassados escravizados. E essa dívida, ela é vitalícia e hereditária, ou seja, ela dura a vida toda e é transmitida aos seus descendentes em uma espécie de marca indelével, né? De estigmatização não só perpétua, mas também eterna. E por mais que se tente escapar desse redemoinho que os negros foram lançados contra sua vontade, mediante aquilo que se chamou de self-made man, meros exemplos como o do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, só servem para mostrar a própria exceção como exceção, mais ou menos como dizia Blanchot no século XII. E também só serve para mostrar como a regra existe e funciona. E que regra? Aquela que evidencia que a maioria dos negros está social, econômica e historicamente impedida de alcançar uma ascensão social e profissional a que tem direito. Isso esvazia esse discurso hipócrita da meritocracia, que se engatilha a partir de pontos de partida de níveis claramente diferentes. Bem ao estilo daquele folclore macabro que indica que um menino de 6 anos, negro, que trabalhou em uma carvoaria até os 35, quando ele morreu de silicose, somente não se tornou negro porque ele não se esforçou o suficiente, ou não desejou. É lastimável. E nem se diga que as mesmas mazelas pessoais que eu estou indicando, apontando, familiares, sociais, educacionais, econômicas e profissionais, também alcançam algumas pessoas brancas, porque o próprio sistema prisional evidencia exatamente o contrário. Ou seja, as prisões demonstram que há uma sobre-representação prisional dos negros, enquanto estes estão subrepresentados demograficamente. Por outro lado, há uma subrepresentação prisional dos brancos, nesse alvejamento prisional, embora estes, os brancos, representem a maioria da população brasileira. Isso significa que há um enegrecimento intencional, ou no mínimo indiferente, da população carcerária. E esse enegrecimento advém de alguns fatores, sendo eles: o primeiro, os negros são mais perseguidos, mais capturados, mais denunciados, mais condenados e mais presos que os brancos pelos mesmos motivos. Segundo, os agentes do sistema penal e prisional, policiais, promotores de justiça, juízes e advogados, são majoritariamente brancos. Terceiro, os negros são considerados o inimigo interno, aquele que substitui o inimigo externo, que é aquele representado quando um país está em guerra com outro. E quarto, os negros possuem menor poder de oposição, sendo menos potentes contra os ataques do sistema penal. Quinto, a prisão é usada pelos dominantes como braço armado contra os negros, ressuscitando a facilidade de uma suposta distinção entre as classes sociais e econômicas, que em tese havia sido enfraquecida pela abolição da escravatura. De sorte que, se eu não consigo elevar-me acima do negro, eu preciso rebaixá-lo de alguma forma. Tudo isso demonstra que a prisão funciona dicotomicamente. Para os brancos, ela considera um direito penal de fato, ou seja, analisa-se o que o branco fez ou deixou de fazer. E para os negros, a prisão considera um direito penal de autor, ou seja, ela analisa o que o negro é, deixou de ser ou, em tese, passará a ser. Uma espécie de juízo de periculosidade. E para os negros funciona um injusto direito penal de autor porque eles são desantropomorfizados. É dizer, são retiradas deles as características de pessoa, passando a ser tratados como bestas, feras, monstros. Isso facilita a indiferença de boa parte da população, que consegue adormecer com a consciência tranquila ao saber que defendeu ou apoiou a prisão de um ser que não é considerado humano. Então, as prisões são o que há de mais desumano, mas não porque lá não haja seres humanos, mas porque as prisões, fazem questão de representar o depósito onde está armazenado um almoxarifado de peças descartáveis e substituíveis, porque é composta pelos invisíveis sociais, pelos imundos, pelos impuros, pelos sem papel, pelos desobedientes, pelos inaptos ao consumo. Tanto isso é verdade que os presos ganham números, ficando despersonificados. É preciso urgentemente acabar com as prisões para que elas não continuem a ser a desculpa que ressuscita o navio negreiro, a senzala, o capitão do mato e o novo tipo de escravidão, que é a escravidão ideológica, que é aquela em que acreditamos
que a maioria dos encarcerados, que se a maioria dos encarcerados é negra, é porque os negros são mais criminosos. Essa é uma mentira covarde e precisa ser rasgada para que os negros ocupem o status e o lugar que lhes tem sido roubado há 250 anos, mediante a prática do maior crime da história, que é o crime da existência da prisão. Viciado, doente, fugido, inofensivo. Um dia um PM negro veio me embaçar e disse pra eu me pôr no meu lugar. Eu vejo, mano, nessas condições não dá. Será? Eu, como jovem negro e professor, vejo que a educação é fundamental na vida dos jovens, né? É como um elemento transformador de realidades. Sempre cresci ouvindo meus pais dizendo que era preciso estudar se um dia eu quisesse mudar a minha vida, a minha realidade. E hoje eu sei que com a educação é possível. Sempre tento incentivar os meus alunos a estudarem para tentar mudarem as suas realidades, as suas vidas. E trazendo para o nosso tema, vejo o negro, né, de periferia tendo tantos desafios e dificuldades para ir para a escola, para tentar estudar, tendo com a violência, as drogas, né, e diversos outros empecilhos que impedem eles de mudarem a sua realidade. É preciso que feitas políticas públicas para tentar mudar a realidade de todos esses jovens. Como diz Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que pode ser usada para mudar o mundo. Creio que as políticas públicas elas são de extrema importância para a inclusão dos jovens de periferia, principalmente os jovens negros de periferia, por ser a maioria, e a questão de incluir essas pessoas na sociedade, para não se sentirem marginalizadas. Eu, como um morador de periferia negro, sei muito bem disso, de que há o descaso dos políticos, há o descaso da sociedade, e eu tenho fé que isso vai mudar e que podemos ter sim uma sociedade melhor, implantando planos de esportes, né, nessas localidades, aproximando esses jovens para alguma ação social que soma sim positivamente na sociedade e na comunidade que vivemos. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e